Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula de musculação com postura e dor. O tema de hoje é o envelhecimento do disco intervertebral. Como vocês podem ver aqui, o disco intervertebral sadio e um disco intervertebral envelhecido. Para isso, peça que siga nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber maiores informações. E ressaltando a importância da atividade física para a qualidade de vida. Fico por aqui e vocês com a videoaula. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é o envelhecimento da coluna vertebral. Esse vídeo é parte 2. Vamos destacar aqui o que acontece com as nossas vértebras e os nossos discos intervertebrais ao passar dos anos. Então, dando prosseguimento no vídeo, o envelhecimento da coluna vertebral e a degeneração do disco intervertebral entre os 18 e 20 anos. Ou seja, o que acontece com a nossa coluna vertebral quando adquirimos essa certa idade aí entre 18 e 20 anos. Então, ocorre uma degeneração do disco intervertebral e uma degradação dessas proteínas que a constituem. A degeneração ela favorece várias lesões, modifica a posição das vértebras e ocorre uma redução de mobilidade da coluna vertebral. Então, prosseguindo o vídeo, como vocês podem ver aí, um núcleo pulposo é constituído de 90% de água e também de proteínas hidrossolúveis. Tá? Então, o nosso núcleo pulposo aí, ele é formado, além de água, por glicoproteínas, correto? Então, como a gente pode ver aí, a gente tem aos 20 anos uma coluna, um núcleo pulposo mais saudável. Aos 25 anos, a gente tem aí um maior achatamento desse núcleo pulposo e também dos discos intervertebrais por perdas aí, de proteínas. Ocorre uma certa degradação e com isso a gente fica também com menos mobilidade. Então, aos 30 anos, a gente tem maior desgaste aí dos discos intervertebrais e maior perda aí, dessas proteínas que constituem o núcleo pulposo. E aos 40 anos, a gente tem aí mais uma redução, mais um achatamento dessa nossa coluna, ou seja, até a nossa vértebra se degenera, tá? E a gente tem a perda de glicoproteínas. Aos 50 anos, a gente tem uma maior perda óssea também aí da nossa vértebra e, consequentemente, a gente tem um achatamento aí e a perda da forma esférica do núcleo pulposo e a perda também de glicoproteínas. E o núcleo pulposo, a vértebra, o disco intervertebral, eles vão recebendo uma certa pressão e internamente o nosso núcleo, o nosso disco intervertebral, ele vem se achatando. O grande mecanismo é que com a degradação ocorre maiores chances de lesões, tá? Como hérnias e protusões discais, e até mesmo o contato de vértebra com vértebra. Então, a gente a gente tem uma redução de nutrientes que acelera o envelhecimento do disco intervertebral, certo? Então, eu cito aí a importância de nós estarmos fortalecendo o nosso core, todo o nosso paravertebral, latíssimo do dorso, os multifídios, escalênios, a fim de que conseguimos retardar um pouco essa compressão, tá? Com as musculaturas primárias e secundárias fortalecidas, a gente tem sim a certa degradação por idade,
mas mantendo uma boa alimentação, uma boa hidratação e o exercício físico, a gente consegue retardar aí essa degradação. Então, como vocês podem ver, a gente já tem mais uma certa compressão. A compressão ela passa a ser de menor amplitude, como no vídeo passado vocês poderiam notar que a amplitude do núcleo pulposo ele era esférico, era maior, agora ele passa a não ser esférico, causando menos mobilidade para o nosso corpo. Então, vocês podem ver a entrada e saída aí de água e proteínas nesse processo, a degradação da vértebra. E internamente, a gente consegue ver aqui agora num corte da nossa coluna vertebral, que aos 70 anos, né, automaticamente a gente tem a perda aí de 5% da nossa vértebra, né? Então, automaticamente a gente tem a compressão dos nossos discos intervertebrais e tem uma certa compressão do nosso núcleo pulposo. Então, numa vista mais frontal aí agora, a gente tem uma certa compressão, como vocês podem notar, da vértebra de baixo com a vértebra de cima, fazendo com que o núcleo pulposo e o disco intervertebral, ou seja, que é constituído por seus anéis fibrosos, eles têm uma certa altura reduzida. Como vocês podem ver, a compressão ela passa a ser menor, porque nós passamos a ter menos amplitude, e automaticamente a gente tem esse achatamento aí do disco intervertebral e uma certa pressão exercida para o lado esquerdo e para o lado direito, como vocês podem notar aí no vídeo. Vamos dar prosseguimento. Então, um grande perigo disso é que automaticamente nós temos aqui representado pelas setinhas uma protusão discal, certo? Então, com o envelhecimento das nossas vértebras, a degeneração, a perda de proteína, a perda de água por idade, a chance de termos protusões discais e hérnias de discos são bem maiores que uma pessoa jovem com a coluna saudável. Então, como vocês podem ver, vou deixar prosseguindo o vídeo. Então, nessa bolinha maior aqui, representada mais apagada, seria uma coluna mais saudável. E aqui, como vocês podem ver, o achatamento do núcleo pulposo, fazendo com que nós tenhamos perda de mobilidade. Como vocês podem ver aqui, a vértebra nessa cor mais pretinha, mais para cinza, a altura preservada e a altura da vértebra. E mais embaixo, a perca, né, dessa altura, fazendo uma certa compressão já por perda de altura. Tá? As vértebras em as suas dimensões e até mesmo aqui, né, onde eu estou passando o mouse, os seus forames, também a gente passa a ter reduções aqui nos forames, a fim de que possam causar também um certo pincelamento, uma certa compressão dos nossos nervos raquitidianos, né, que passa um conjunto de nervos e automaticamente pode ser comprimido e pode ser irradiado por certa parte do corpo onde está sendo comprimido. Então, prosseguindo com o vídeo, nós temos aí, né, a certa compressão agora do núcleo pulposo também para todos os lados, tá? Como vocês podem ver ainda a imagem dupla, uma coluna saudável, uma coluna mais desgastada na parte de baixo, onde o núcleo pulposo ele está sendo comprimido praticamente por todas as áreas. Automaticamente aí também nós temos agora a compressão, certo? De cima para baixo e essa certa redução. Então, vocês podem ver aqui o deslizamento na setinha vermelha das facetas, as pressões, né, nos processos articulares e a reparação de pressões constantes
na parte posterior da vértebra. Então, vocês podem ver, nós temos aqui o contato aqui desses processos articulares, eles passam a ter menos movimentos, porque automaticamente a vértebra ela já se encontra degradada e mais baixa, dificultando um pouco a mobilidade e o movimento. Então, de novo, a representação da vértebra aí em certo desgaste. Então, automaticamente, como vocês podem ver aqui, agora em extensão, numa coluna mais saudável, mais jóvel, e essa extensão representada abaixo por uma coluna com perda, com a degeneração óssea e degeneração aqui do disco intervertebral e do núcleo pulposo. Vocês podem ver aqui a mobilidade das vértebras reduzida automaticamente. Como vocês podem ver aqui, as facetas elas passam a já chegar no limite do contato aqui da coluna vertebral. Prosseguindo com o vídeo, agora um movimento em flexão, automaticamente, como vocês podem ver aqui temos duas representações, tá? Com essa delimitação preta, aqui nós temos uma coluna saudável, uma coluna que não sofreu degradação nem de perda de proteínas, nem de água, nem o envelhecimento da vértebra, e embaixo aqui, representado na cor amarela, a gente tem a representação aqui já da vértebra desgastada, com perda de altura, degradação de proteínas, a degradação de proteínas também aqui no núcleo pulposo, e o achatamento aqui, vocês podem ver que é maior aqui na sua pressão anterior do disco intervertebral, chegando a causar uma certa protusão discal. Vocês podem ver, essa parte verde, ela sai um pouquinho para fora, na sua parte anterior, causando uma protusão discal. Por isso venho a informar a importância do fortalecimento de todas as musculaturas que agem nesses movimentos. Então, dando continuidade, representando aí a extensão e a flexão, como vocês podem ver, vai chegar de uma vista mais de perto agora. Como vocês podem ver, pela certa compressão, as fibras elas são resistentes, porém ela também se fragiliza, tá? A certa sua elasticidade, ela passa a se fragilizar. Então, automaticamente, como vocês podem ver aqui no núcleo, o núcleo pulposo, ele automaticamente tem aqui já umas estruturas já abaladas por certas compressões, onde eu estou passando o mouse. Aqui na parte inferior, um certo desgaste aqui do núcleo pulposo, na parte superior um certo desgaste do núcleo pulposo, e como vocês podem ver, a gente já tem também um certo desarranjo dessas fibrocartilagens, né, que são formadas aí nos anéis fibrosos, eles já passam a ter uma compressão maior e são mais exigidas. Então, automaticamente, quando a gente tem aí uma hiperextensão de novo, como vocês podem ver, a gente tem mais desarranjo do nosso disco intervertebral. Como vocês podem ver, está causando aqui uma certa protusão, uma protusão discal, uma protusão de disco. E como vocês podem ver aqui mais de perto, onde eu estou passando o mouse, já começa uma certa ruptura aí dos anéis fibrosos. Então, de novo, mostrando agora um movimento de flexão, como vocês podem ver, causa uma certa protusão discal na sua parte anterior da vértebra, e também fragilizando agora, rompendo um pouco dos anéis fibrosos na sua parte posterior. Então, automaticamente, a gente começa a ter a degradação de toda a coluna vertebral, alterando a nossa postura, como vocês podem notar, que a gente vai mostrar mais à frente. Então, tá repetindo os movimentos aí, de extensão e flexão, e o envelhecimento da vértebra e o envelhecimento dos discos intervertebrais. Automaticamente, essa ruptura são representadas por essas rachaduras que vocês veem aqui por cima, tá? Por compressão. Então, automaticamente, esses anéis fibrosos, essas fibrocartilagens, elas vão se rompendo e dando um certo caminho, uma certa abertura, né? dessas
desses processos, como vocês podem ver. E dando prosseguimento ao vídeo, nós temos agora o rompimento do núcleo pulposo, ou seja, por compressão, o núcleo pulposo ele explodiu, digamos, ele se rompeu, e todo o líquido existente nele ali, formado de água e de glicoproteínas, eles foram para essas partes cedidas aqui, que acometeram pela fragilidade por certa compressão no disco intervertebral. Dando prosseguimento ao vídeo, o que isso pode causar danos à estrutura da nossa coluna. Aqui, nessa representação, a gente tem uma perda enorme, uma hipoidratação, né, dessa coluna, o envelhecimento da vértebra, como vocês vão ver mais para frente, e automaticamente a gente tem aqui o núcleo pulposo totalmente deformado, ou seja, ele perdeu sua forma. Essa bolinha ali, automaticamente, de modo animatório, ela explodiu, e como vocês podem ver, nas suas duas extremidades, nós temos aqui uma protusão discal, mas automaticamente, como as fibras, os anéis fibrosos, as fibras elastinas, elas se romperam, automaticamente esse líquido ele vai também escorrer para fora aí, desses anéis fibrosos, causando danos aí à nossa saúde da coluna vertebral. Então, agora o envelhecimento das vértebras é depois dos seus 30, 40 anos. Então, a gente, como pode perceber, a gente tem que ter uma certa atenção no respeito para a nossa coluna vertebral, certo? E também são fenômenos que podem acontecer também no sexo feminino na menopausa, e algumas variações e deformações que podem vir estar acontecendo na nossa coluna. Por isso eu friso a importância de uma prática de atividade física para fortalecer essas musculaturas primárias e secundárias, a fim de que nós não causemos aí na nossa coluna vertebral essa perda muito significante através de uma boa alimentação, da prática de exercício físico, de uma boa hidratação. Então, prosseguindo com o vídeo, um indivíduo agora com algumas sequelas aí, digamos. Então, nós temos aí agora uma representação de uma coluna mais velha. Vocês podem ver a coluna, ela vai se mexer. Então, a gente teve aí uma deformação do corpo da coluna vertebral, tá? Que automaticamente, com essa degradação da nossa coluna vertebral, do nosso corpo vertebral, a gente também tem uma certa compressão no disco intervertebral e também do núcleo pulposo. Dando continuidade de outra vista agora. Agora mostra aí um envelhecimento da vértebra. Isso pode chamar de osteofitos, é o envelhecimento, ou até mesmo aí, artrose da coluna, tá? A gente tem essa deformação óssea aqui nas bordas do corpo da vértebra, tá? E automaticamente isso também tem grandes consequências para o nosso corpo, para o movimento, no sentido de dor. Vocês podem ver agora, o movimento ele fica bem restrito, com essa perda, com essa degradação da coluna vertebral. A gente tem um achatamento do disco intervertebral. Vocês podem ver aqui, a gente já tem uma protusão discal na sua parte anterior. Automaticamente, quando faz um movimento, tem uma certa compressão e uma protusão para aquele lado oposto, como vocês podem ver aí representado pela animação. Então também nós temos o envelhecimento das facetas aqui, que fazem um deslizamento da vértebra, fazendo com que nós percamos uma certa mobilidade, tá? Automaticamente a vértebra ela reduziu a altura, comprimiu ali o disco intervertebral. Se o disco intervertebral ele ficar ali alimentado e hipoidratado, a gente tem uma falta de hidratação, complica mais ainda a nossa situação.
Então, como vocês podem ver agora numa imagem aí posterior, o envelhecimento das facetas, tá? E agora nós temos o envelhecimento dos forames, que fica mais complicado, que aqui passa os nossos nervos, os nervos raquitidianos, e diminuindo a dimensão do forame, ou seja, esses certos osteofitos, que é o envelhecimento da vértebra, ele vai reduzir o diâmetro aqui das facetas e o diâmetro aqui desse forame vertebral, por onde passa aí os nervos. Então, automaticamente representado aí pelo nervo, como vocês podem ver essa cor vermelhinha, automaticamente essa parte envelhecida aí, ou artrose, osteofitos, eles passam a pincelar os nervos. E aí, dependendo de onde tem esse envelhecimento, essa redução na coluna vertebral, nós vamos ter dores irradiadas. Por exemplo, se a gente tem uma certa compressão, um certo envelhecimento na parte cervical, nós vamos ter dores associadas, dores irradiadas para a cabeça, para as escápulas e para os braços. E se a gente tem essa compressão na parte do tórax, nós vamos ter essas dores irradiadas aí na região do tórax, que pode também estar irradiando para a parte superior também, indo em direção às nossas mãos também. Então, a representação agora, vermelhinha, mostrando ali a certa compressão. Na vista posterior e de cima da vértebra, a gente tem uma elucidação do que pode causar esse envelhecimento, esses osteofitos, ou seja, essa mesma artrose na coluna. A gente pode ter uma certa compressão aqui nos nossos nervos e automaticamente quando tem a compressão também na parte lombar, ou seja, o desgaste na parte lombar, nós vamos ter dores associadas a posterior de coxa, a glúteos e até mesmo nervo ciático, como a gente vai ver no vídeo a seguir. Então a gente tem essa vista de cima aqui, causando essa certa compressão pelo envelhecimento aqui dos forames. Vocês podem ver, a dor ela é pertinente. Automaticamente, como eu elucidei, se a gente tiver um envelhecimento dessas vértebras mais perto aqui do sacro, que é a nossa coluna vertebral, a gente vai ter essas dores aí irradiadas para o saco dural, que automaticamente pode ir também continuar aí em sentido às nossas pernas, os nossos pés, e comprimir até mesmo o nosso nervo ciático ali, onde a maioria das pessoas hoje tem esse acometimento, né? Então, eu digo que a importância aí da atividade física, do fortalecimento dessas musculaturas, para que tenhamos uma coluna saudável. Então aqui, como vai mostrar para vocês aqui nesse vídeo agora, aqui esse bonequinho é uma pessoa jovem, saudável, e prestem atenção aqui no corpo da vértebra para vocês entenderem a redução, a perda óssea que nós temos com a certa idade, com o avanço da idade, com a má alimentação e com a desidratação também. Então, automaticamente, isso acontece no nosso corpo com o passar dos anos e venho a repetir a importância da atividade física para as nossas vidas, a fim de proteger aí as nossas vértebras, tá? Então, aí que tem os traçados de direções que fortalecem a nossa vértebra e uma certa redução da sua densidade óssea, tá? Então, quando a gente fala em densidade óssea, a gente fala enquanto o osso ali ele está forte, mas ele vai perdendo essa certa proteína, esse certo líquido em que ele é composto, e automaticamente ela vai reduzindo e causando transtornos aí à nossa coluna vertebral, tá? Como vocês podem ver, há um achatamento da vértebra ali, vocês podem ver numa dimensão. Então, como vocês podem ver, ocorre um certo achatamento, uma certa perda de altura, automaticamente vai ter uma compressão aqui maior
do disco intervertebral e do núcleo pulposo, causando aqui, nessa pessoa, nessa figurinha ao lado, onde eu estou passando o mouse, uma pessoa com cifose, ou seja, uma pessoa que apresenta essa deformação óssea, ela passa a ter uma hipercifose torácica e uma protusão de ombros e uma hiperlordose cervical, ou seja, a projeção da cabeça para frente, a projeção do ombro para frente, uma hipercifose torácica causada pelo desgaste, pela perda óssea. E aqui nós vamos ter, nessa ilustração, vários malefícios à saúde, como compressão de vísceras e órgãos que estão nessa região, além de dores associadas. Então, prosseguindo com o vídeo, vai mostrar agora a coluna vertebral sadia e agora a coluna vertebral com sua perda óssea na parte torácica. Tá? Então está representando aqui na parte torácica, onde aumenta aí, a perda óssea e há uma certa modificação, um desequilíbrio da coluna vertebral, causando uma hipercifose torácica. Então, como vocês podem ver, ó, automaticamente, vocês acompanharem aqui, as vértebras elas ficam dessa maneira, elas mudam totalmente a sua direção, digamos assim, ela vai mais para a anterior, causando uma cifose torácica. Automaticamente, como vocês podem ver aqui, os discos intervertebrais eles são bem comprimidos, já estão bem desgastados, já sofreram perda de altura. Há aqui uma hipoidratação. Como vocês podem ver aqui também uma protusão discal dos discos intervertebrais, que é um anel fibroso que fica aqui no meio entre cada duas vértebras, e aqui onde eu estou passando o mouse, o núcleo pulposo. Então, essa perda óssea, essa degradação óssea, essa degradação de proteínas e a perda de água nos faz tornar nos faz com que tenhamos uma coluna cifótica. Tá? Isso não é interessante, pois abala também a nossa estrutura. Como vocês podem ver aí em animação, como essa postura ela é comprometida. Tá? Então, vocês podem ver, repetindo de novo, a gente passa a ter aqui uma cifose torácica, uma protusão de ombros, o ombro para frente, automaticamente a gente vai ter comprometimento escapular, a nossa escápula passa a não funcionar tão sinergicamente com outras estruturas, automaticamente aqui uma protusão de ombro e a projeção da cabeça para frente. Então, aqui, já nessa postura, podemos ter algumas consequências também, dependendo do exercício que a gente possa fazer, alguns relatos de dores no ombro, dores de cabeças associadas e dores nas escápulas associadas, e uma certa também discinese escapular, pois adotamos essa postura cifótica. Discinese escapular é um mau posicionamento das nossas escápulas, ou seja, as nossas escápulas nessa projeção de ombro para frente, as nossas escápulas estão abduzidas. Então, automaticamente, nós perdemos força em movimentos que fazem a abdução da escápula, já que a sua escápula já encontra-se abduzida. Então, dando prosseguimento ao vídeo, tem a conclusão, né, o envelhecimento da coluna vertebral e o que ela pode causar, né, na nossa vida cotidiana. Então, que nós podemos fazer atividade, fortalecer essas musculaturas primárias e secundárias, para que nós tenhamos menos compressões e conseguimos proteger mais essa coluna vertebral, lembrando sempre de uma boa alimentação, de uma boa hidratação dessas vértebras da coluna vertebral e a prática de atividade física, para que nós consigamos chegar aí a terceira idade aí com a vida mais saudável. Então, dando continuidade no vídeo, é importante falar aqui para vocês, diante essa situação
prevista aí do envelhecimento da nossa coluna vertebral. É muito importante que nós prestamos atenção para as pessoas que estão começando ou vão começar a atividade física em uma certa idade, em idade já mais avançada, ou idade já mais de desgaste já dessas vértebras, do nosso disco intervertebral. Como vocês viram na primeira videoaula, as compressões feitas de cima para baixo, de baixo para cima, fazendo uma extensão e uma flexão, e o que isso pode acometer na nossa coluna. Então, certos exercícios eles podem ser contraindicados naquele momento, até que fortaleçam toda a estrutura para que não cause mais compressões e hérnias de disco. Por exemplo, nessas situações elucidadas, como vocês podem perceber, se vocês forem ver a degradação das vértebras e a degradação até mesmo do disco intervertebral, com exercícios de salto no solo, né, ou salto sobre caixas, o grande perigo que isso tem, ter automaticamente, e outros certos tipos de exercícios que podem causar a compressão posterior à compressão anterior. Então é muito importante que trabalhamos ali todo o core, o latíssimo do dorso, os multifígios, os escalênios, os paravertebrais, a fim de que possamos diminuir essa curva de progressão, aliados a uma boa alimentação e uma hidratação suficiente e saudável para o nosso corpo. Tá? Então, trouxe aqui essa videoaula para vocês. Então, fico por aqui. A aula de hoje foi isso. Um grande abraço